Olá pessoal, tudo bom? É, Vou comentar hoje, fazer uma resenha de um livro nacional. Tá aqui. Anardeus, no calor da destruição. Walter Tierno. É da Giz Editorial. Olha o desenho da capa. Bom, em primeiro lugar, eu sempre começo os vídeos falando um pouco sobre o autor. Só que tem muito pouca coisa sobre o autor. No próprio site do autor diz que ele é jornalista, ilustrador, escritor, publicitário, etc. Se você jogar na internet, você descobre que durante 20 anos ele trabalhou com publicidade e tal. É, Pelas fotos dá a impressão de ele ter lá seus 50, 60 anos, mas eu não consegui descobrir nem quando ele nasceu, nem a data de nascimento, nem onde ele nasceu. Então, tá, as informações sobre o autor vão ficar vagas, porque o próprio site dele só fala dessas coisas, o que ele foi, o que ele é, e não fala absolutamente nada da vida pessoal. Então, não sei, tá certo? Vou deixar. Num dos vídeos que ele fez no canal dele, ele disse que ele estudou artes gráficas no Senai. Senai ou no Senac? Agora eu não lembro. Enfim, é isso, tá? Inclusive, essa ilustração de capa é dele e tem várias ilustrações dentro do livro que são dele também. Por exemplo, aqui é uma ilustração é um desenho que é dele também. Então vamos lá. É um livro de 2013. É o segundo livro dele. Segundo ele relata num vídeo, esse personagem Anardeus é um personagem que ele criou em 1987 para usar em charges. Não sei se ele usou ou não, porque eu não achei nenhuma charge com esse nome. E ele criou esse romance 26 anos depois, né? E é um romance interessante, é um romance que vocês deveriam ler. Agora, eu vou tentar falar um pouco sobre o livro e eu não vou contar tudo sobre o livro. E muita coisa do que eu vou dizer pode ser que você não capte e pode ser que você capte coisas que eu não vou dizer. Porque esse romance é basicamente uma alegoria, tá certo? Ele não é um romance que você leve, que você possa levar a sério, que as coisas que realmente foram ditas aconteceram ou não aconteceram. Não é um romance linear e não é um romance realista, tá certo? Então é uma alegoria. Então numa alegoria vale tudo, tá certo? Porque o mais interessante é contar a história, fazer a alegoria dos personagens e ele tem um final, que é um final que dá margem a várias interpretações. Obviamente que em resenha de livros eu não conto o final. Então você vai tirar suas próprias conclusões, tá certo? Se depois que você lê o livro e quiser conversar sobre o final, sobre as conclusões que você tirou, os meus contatos, meus contatos estão sempre na descrição do vídeo, tá certo? E-mail ou Twitter. Então basta você me mandar uma mensagem, um e-mail, se quiser conversar sobre o assunto. Então vamos lá. Anardeus, nome esquisitíssimo, né? Pois é um personagem único, acho, na literatura do mundo. Pelo menos eu nunca vi nada parecido. Anardeus é um personagem que foi criado de uma maneira, assim, ele é uma maneira única. Ele é uma pessoa, um personagem que foi criado, nascido. Ele é irmão gêmeo da Isabel, então são dois filhos. No próprio registro de nascimento dos filhos, o pai e a mãe tinham feito uma combinação de quais seriam os nomes do menino e da menina. O pai é um zoreta. Ao chegar no cartório, ele não lembra mais os nomes que ele tinha combinado com a esposa. E ele deu o nome de Isabel para a irmã do Anardeus, porque ele lembrou da princesa Isabel, que libertou os escravos. E ele deu o nome de Anardeus para o menino, porque ele gostava muito de um livro chamado Anarquista Graças a Deus,
É um livro muito famoso de memórias da Zélia Gattai, esposa do Jorge Amado, dos dois já falecidos. E ele juntou Anar, que é o começo do anarquista, da Anar, e Deus, que é o final. Ok, essa criação desse nome já dá a entender o que pode ser o livro, e grande parte da visão do livro é exatamente isso. O livro é um livro anarquista, então é um livro de crítica. É um livro de crítica, e o personagem do Anardeus é um personagem que vai criticar tudo. Ele odeia tudo, ele odeia tudo, ele odeia todas as pessoas, ele odeia. O livro é ambientado em São Paulo, ele odeia a cidade, ele odeia congestionamento, ele odeia o barulho, ele odeia a aglomeração. Enfim, ele odeia tudo. Ele é um personagem. É, sei lá, não chego a dizer que ele é nihilista, mas você pode fazer essa interpretação se você quiser. É, pelo menos em parte, tá? Porque o livro tem algumas reviravoltas. E ele tem uma outra característica que ele tem muito frio. Então ele é um personagem que sente muito frio, ao contrário da irmã, que é absolutamente normal, sente calor, tem empatia pelas pessoas, é muito bonita, muito benquista. Ele é um cara que ninguém gosta, desde criança ninguém gosta, ninguém quer saber. Aturam por não ter outra opção, mas é um cara que se não tivesse lá ninguém ia sentir falta. E grande parte do livro é narrado por ele. Uma pequena parte é narrado por um personagem chamado Fotógrafo, que não tem nome, e uma outra pequena parte é narrado pela Isabel, que é a irmã gêmea dele. Então, basicamente, o único sentimento bom que ele tem é o amor dele por Isabel. E Isabel também tem um amor por ele. Agora, mesmo esse amor dele por Isabel, ele tem algumas nuances que você vai descobrir durante o decorrer do livro. Uma das características do Anardeus é que ele, ele conta que ele tem uma particularidade, ou seja, ele é capaz de provocar desastres. Assim, ele consegue, por exemplo, ele quer a queda de um avião, então ele deseja a queda de um avião e acontece. Realmente um avião vai lá e entra dentro do prédio, estoura num prédio. Então, isso ele conta que ele tem esse poder desde crianças. Ele tem o poder da destruição, vamos dizer assim. O arauto do caos. Agora, ao mesmo tempo, ele é um personagem mentiroso e grande parte do livro é narrado por ele. Então, como ele é um personagem mentiroso, então grande parte do que ele está contando pode ser mentira. Então pode ser que ele não tenha essa capacidade de provocar o caos, de provocar os acidentes que ele provoca no romance. Pode ser que ele tenha apenas a capacidade de prever esses acontecimentos. Ele prevê que vai acontecer determinado acidente, determinado desastre. E aí ele sempre vai próximo do local porque ele quer presenciar a cena. E quando acontece esse desastre, ele tem um fenômeno físico no corpo dele que ele passa a se sentir aquecido, porque ele sente frio o tempo todo, e ele passa a sentir um calor que ele não sente de outra maneira. Então, ele conta que ele é o causador disso, ele é o provocador disso. Inclusive você pode até brincar que no nome dele tem o Anardeus, então pode ser de Deus, de ele se achar uma divindade, de ter esse poder. E pode ser que ele esteja apenas prevendo isso acontecer, ou pode ser apenas uma fatalidade. Ou pode ser que nada disso tenha acontecido. Enfim, é uma alegoria, eu já disse, é uma alegoria. Uma alegoria você não explica de maneira racional, tá certo? O que mais eu posso falar do filme, do livro? O livro é bem escrito e ele é bem direto, assim, ele é bem toscão, assim, não tem nenhum rebuscamento, não tem nenhuma frescura, nenhuma firula, linguagem direta. É um livro curto, ele tem menos de 200 páginas e assim, e se você for ver a diagramação, ó, a diagramação é bem espaçada, tá vendo? Dá pra ver, dá, né? A diagramação é bem espaçada. Então é um livro rapidíssimo de ler. E é um livro muito interessante. Ah, tem o subtítulo, né? No calor da destruição. Isso tem a ver, o calor tem a ver com o problema da temperatura corporal dele também, e tem a ver também com o romance. Durante o romance, claro, ele tem uma relação com uma moça. Vocês vão ver o comportamento dele em relação a essa relação. Vocês vão ver que ele tem problemas realmente de relacionamento. Tem um conteúdo de crítica social.
que beira mais o anarquismo do que qualquer outra coisa. Por isso que quando eu falei do nome dele, Anarquistas Graças a Deus, apesar de Anarquistas Graças a Deus ser um livro de memórias da Zélia Gattai, e o termo que ela usa para a família dela e tudo mais, e não está falando exatamente do anarquismo como bandeira política, mas o anarquismo mais romântico. Mas no caso dele, realmente você pode colocar que o romance tem essa pitada do anarquismo, porque ele não defende. Ele odeia tudo, ele odeia capitalismo, ele odeia o socialismo, então ele é um anarquista, ele odeia tudo, basicamente. Ao mesmo tempo, como eu já disse, ele é um mentiroso, então pode ser que ele não odeie tudo, pode ser que ele apenas diga só que odeia tudo e na verdade não odeie. E em alguns pontos do livro vocês vão perceber o Anadeus como aquela pessoa ressentida, porque ele é assim, ninguém gosta dele, assim, ele é mal visto, ele é feio, esquisito, é, assim, é uma pessoa fisicamente repugnante. Então ele pode se fazer de vítima em alguns casos ele pode se fazer de superior ou acentuar o seu egocentrismo, porque ele tem esse poder da destruição e tudo mais. Então ele está sempre caminhando por várias trilhas. E o mais interessante desse livro, é claro, além da alegoria, é o final. Eu não vou contar o final, vocês vão ter que ler o livro, mas o final tem várias interpretações para esse final. E eu acho que vale a pena. É um livro diferente de tudo que eu já li também. É um livro que eu leio. Eu não confesso que eu não leio muita literatura brasileira contemporânea. Estou lendo por causa do canal, porque eu me comprometi em 2016, no começo de 2016 ou 2017, não lembro agora, que eu leria mais autores nacionais contemporâneos para comentar no canal. Então eu estou lendo, estou seguindo aquilo que eu prometi e estou tendo essas experiências novas. Porque realmente a minha preferência é por autores clássicos. Eu gosto mais dos autores antigos, seja literatura nacional ou internacional. Mas estou descobrindo alguns autores novos aí, contemporâneos, brasileiros e internacionais que eu tenho gostado, que tem algumas coisas interessantes. É claro que esse livro não é um clássico, mas se você considerar que grande parte da literatura feita hoje em dia assim, é basicamente porcaria ou cópia ou bobagem, certo? Temas batidos. Esse livro ele tem um componente de criatividade muito interessante. É um livro diferente de se ler. É um livro que vale a pena você ler. Você pode ser que você goste do livro, pode ser que você não goste do livro, mas eu acho que vale a pena você ler. É um livro bem interessante. Tá certo? Então eu fico por aqui. Então, aquele esquema: gostou, não gostou, like, dislike. Se quiser se inscrever no canal para receber as novidades, os vídeos novos, você clica na inscrição do canal e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, que mesmo clicando no sininho, às vezes o YouTube não manda as notificações, mas clicando a chance de ele mandar é sempre maior. E lembrando que as resenhas que eu faço aqui é uma demonstração, pequena amostra do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem meus contatos, e-mail e Twitter, tá bom? Então eu recomendo que vocês leiam, é um livro bem interessante, é uma leitura rápida. Talvez seja um livro que incomode uma parte das pessoas, porque realmente a narração do Anardeus e ele falando sobre ele e falando da visão dele sobre o mundo é uma visão pessimista, é uma visão niilista em alguns aspectos. Mas assim, entenda isso como uma alegoria, não como um sentido literal, tá certo? E aí você, enquanto você estiver lendo o livro, você tenta adivinhar o que é real e o que ele está mentindo. E será que é só ele que está mentindo também? Ou será que a Isabel e os outros personagens também mentem? Enfim, você vai ter que descobrir, tá bom? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.